Olá, eu sou Mariana Fonseca, psicóloga clínica aqui na Casuly, e hoje eu vim falar um pouco a respeito da dependência química. O uso de substâncias psicoativas se faz presente há muitos anos na sociedade. Há décadas e décadas, pessoas fazem uso desse tipo de substância em diversos contextos, tanto para o uso recreativo, muitas vezes em rituais religiosos. Mas de um tempo para cá, o consumo dessas substâncias passou a ser feito de maneira indiscriminada, caracterizando o uso abusivo. O uso dessas substâncias, das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, quando é realizado de maneira abusiva, traz prejuízos para a pessoa. E que prejuízos são esses? Prejuízos sociais, prejuízos cognitivos, das relações de trabalho, relações familiares e assim por diante, trazendo uma série de transtornos na vida daquela pessoa. A dependência, ela ocorre porque esse tipo de substância provoca alterações neuroquímicas e o uso constante delas pode provocar alterações muito duradouras. Essas alterações provocam mudanças no humor, na percepção, no nível da consciência, no comportamento. Por isso, a vida diária é tão afetada. Por que algumas pessoas entram num quadro de dependência diante do consumo de drogas e outras pessoas não? Conseguem fazer somente o uso recreativo de uma forma que a droga não cause uma dependência e não traga prejuízos. Tudo isso vai depender do contexto social em que aquela pessoa vive, das questões psicológicas e também existe o fator genético, além da droga, da maneira como a droga altera o sistema nervoso de cada uma das pessoas. E o que acontece no organismo quando eu faço o uso de uma substância psicoativa? Existe o que a gente chama do ciclo de recompensa ou do ciclo do prazer. Quando eu faço o uso de determinada substância psicoativa, ela libera bastante o neurotransmissor que a gente chama de dopamina, que dá a sensação de prazer. Então, algumas drogas, elas têm tanto o efeito de prolongar o efeito da dopamina no nosso sistema nervoso e outras até de liberar mais dopamina. Então, vem a sensação quase que imediata de prazer. Então, as pessoas que têm a dependência, elas acabam trocando outras fontes de prazer que tinham na vida, como a atividade física, o trabalho que era prazeroso, até mesmo as relações sexuais, pelo uso da droga, que vai trazer um prazer imediato. E aí, dependendo das circunstâncias de vida, da maneira como essa pessoa lida com as emoções, pode ser que se ela estiver num momento ruim, imediatamente ela vai querer fazer o uso daquela substância, porque aquela substância é que vai naquele momento trazer um alívio. E assim ela obtém o prazer, o alívio daquilo que ela estava sentindo, quem sabe até some um problema que na verdade não é resolvido, mas fica ali escondido naquele momento, e quando passa o efeito da droga, ela fica mal de novo, fica pensando, se arrepende do que pelo que aconteceu e acaba voltando a fazer o uso da droga para se livrar novamente dessa sensação que foi ruim. Então, diante desse quadro, que a gente pode considerar de dependência química, fica evidente que não se trata de apenas uma escolha, de uma questão moral. A dependência química é considerada sim uma doença e precisa de tratamento. Existem diversos estudos que apontam algumas terapias, inclusive também, tanto terapias psicológicas como terapias medicamentosas, para auxiliar no tratamento da dependência. Existem determinados meios terapêuticos que ajudam a pessoa a reverter um pouco esse ciclo do prazer, porque quando eu estou ali nesse ciclo, eu não penso antes de agir, imediatamente eu recorro ao uso da droga, é um comportamento muito impulsivo. E aí as terapias vão entrar no sentido de evitar esse comportamento impulsivo e fazer com que a pessoa delibere antes, que ela considere e pense nas consequências que o uso daquela substância vai trazer, olhando para a vida dela como um todo, os prejuízos que já foram causados, enfim, e o que ela busca para a vida, quais resgata o sentido mesmo da vida, os objetivos, tudo aquilo que ficou perdido quando veio a dependência química. Então, se você percebe, alguns prejuízos que já têm acontecido na sua vida devido ao uso dessas substâncias, não hesite em buscar ajuda. Busque uma orientação a fim de provocar uma mudança nesse hábito de consumo.
Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado. A ideia é trazer algumas questões mínimas a respeito do assunto, mas há muito mais a ser tratado, né, a ser falado sobre o tema. E estamos aqui, qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo.